Olá, boa noite. Um homem é suspeito de matar a própria mulher com golpes de terçado em Manaus. O crime teria sido motivado por ciúmes, ocorreu na noite desse domingo. Familiares e amigos estiveram no velório de Janaíne Bueno Soares, de 25 anos. O crime aconteceu nesta casa, localizada no bairro Monte Sinai, zona norte de Manaus. Essa foto mostra o último registro do casal na noite desse domingo, antes do crime. Eles estiveram em uma festa da família. Após a comemoração, eles tiveram uma discussão. Segundo testemunhas, Anderson da Costa Silva, de 38 anos, matou Janaíne com golpes de facão. A prima de Janaíne diz que o crime foi por motivo de ciúmes e que o marido, suspeito do assassinato da mulher, não aceitava a ideia de separação. E ele já tinha ameaçado ela antes, que se ela deixasse ele, ela não ficaria mais com ninguém, entendeu? E quando foi ontem, foi fatal para ela, porque ela falou que não queria mais. E mandou ele embora, foi que eu dormi na casa da mãe dela, que ele fosse embora. Ele perguntou onde é que estava o teçado. E ela falou que, pra que você quer teçado? Tipo, pra já saber. Quando ela virou de costa, ele deu a primeira teçadada nela, uma facada na costa. Familiares e vizinhos tentaram impedir que Anderson matasse a esposa, mas eles acabaram sendo agredidos pelo homem em crise de ciúme. Na mesma noite em que tudo aconteceu, Anderson foi linchado após matar a própria mulher, como mostra esse vídeo. Populares revoltados com o crime ainda colocaram fogo no carro dele. O acusado acabou sendo preso. E também na noite desse domingo, um menino de 1 ano e 6 meses morreu após ser baleado na zona norte de Manaus. O alvo era o tio da criança, que foi atingido por vários tiros e também não resistiu. O crime aconteceu na noite desse domingo nesta rua, no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Iago da Silva Souza, de 1 ano e 6 meses, morreu durante um acerto de contas onde o alvo era o seu tio, Alexandre da Silva Maquiné, de 30 anos de idade. De acordo com o delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Alexandre é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Estamos investigando se há relação com isso, mas já temos uma linha de investigação com possíveis suspeitos, né? Nossas equipes já estão em campo para averiguar essa situação, né? Foi um caso aí que de fato chocou a população. Um homem não identificado parou em uma moto na frente da casa da vítima. Segundo a polícia, Alexandre pegou o sobrinho no colo com a intenção de impedir a ação do criminoso. Mesmo assim, o homem efetuou os disparos, atingindo a criança e o tio. Eles foram levados para o pronto-socorro, mas não resistiram aos ferimentos. Familiares e amigos estiveram no velório, mas ninguém quis falar sobre o assunto. Ainda segundo o delegado, Alexandre tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. E ainda nesse fim de semana, um tiroteio entre facções criminosas assustou moradores do bairro da Raiz, zona sul da capital. O policiamento precisou ser reforçado na área. O tiroteio aconteceu na noite desse domingo no bairro Raiz, na zona sul de Manaus. Segundo a polícia, grupos rivais brigavam pelo comando do tráfico de drogas na área. Há uma disputa por território de tráfico ali na área, né? Não é de hoje que isso vem ocorrendo, né? Houve novamente, a partir da prisão do Rony e do Coquinho, né, realizado pela CA, houve uma mudança no comando e isso já pode ser reflexo desse novo comando que está posto, né? Na semana passada, um homem decapitado foi encontrado nas proximidades de onde ocorreu esse tiroteio. A polícia diz que esse homicídio e outros assassinatos violentos podem estar ligados ao tráfico de drogas. Inicialmente elas estavam cogitando, houve uma polêmica que seria uma das pessoas envolvidas no caso do soldado Portilho, né? Havia uma certa semelhança, mas isso já está descartado, na verdade já foi identificado. Na verdade era uma pessoa que ela era usuária de drogas, né? Mas nós estamos vendo também qual a relação que teria ali, se há a relação ou não com a situação da guerra do tráfico que está ocorrendo ali. Ainda de acordo com a polícia, o policiamento foi intensificado na zona sul da capital. Na manhã de hoje, uma mulher grávida de 8 meses foi encontrada morta no interior do prédio abandonado da Santa Casa de Misericórdia, aqui de Manaus. A suspeita é que a vítima, que era moradora de rua, tenha sido morta pelo próprio companheiro.
Foi Jussiana que encontrou o corpo da vítima. Ela conta que ao entrar no local chamou pelo nome da amiga, mas que estava morta em uma sala no primeiro andar do prédio abandonado da Santa Casa de Misericórdia, no centro de Manaus. Aí quando eu vi isso, eu deixei minhas coisas jogadas no chão, saí correndo que nem doido, fugindo de ladrão e polícia. Não tem como doido sair correndo? Eu saí assim. A vítima foi identificada como Leidiane de Souza Ferreira, de 20 anos. Era moradora de rua e estava grávida de 8 meses. A polícia e o ML foram acionados para atender a ocorrência. A mulher foi atingida por 2 tiros no pescoço e o principal suspeito do assassinato é o companheiro dela. Nós estamos fazendo primeiramente o local de crime, onde a perícia vai coletar todos os indícios e provas cabíveis. E em seguida nós vamos começar o trabalho de investigação com o intuito de identificar e localizar o autor do crime de homicídio. Informações repassadas à polícia também dão conta que Leidiane era usuária de drogas. Essa da casa, hoje em dia, ela serve apenas para esse tipo de situação, né? É tráfico de droga, é prostituição, inúmeras situações que ocorrem aqui, que a Polícia Militar ela até tenta combater esse tipo de situação, mas são muitas ocorrências aqui, muitos incidentes e realmente é complicada a situação aqui da Santa Casa de Misericórdia. Ela e o companheiro usavam um prédio da Santa Casa como abrigo. Taxistas e mototaxistas realizaram uma manifestação esta manhã na capital contra outros condutores que também oferecem serviços de transportes à população. Eles alegam que são prejudicados por quem não paga taxas para circular na cidade. Esse grupo de taxistas, juntamente com mototaxistas, realizaram uma manifestação na frente da sede da Prefeitura de Manaus na manhã de hoje, para cobrar fiscalização do Uber e de mototaxistas clandestinos. Eles alegam que estão sendo prejudicados por esses concorrentes. Nós não podemos concordar com a ilegalidade atuando na cidade de Manaus. Eles ficaram concentrados até o fim da manhã, bloqueando uma parte da Avenida Brasil, no bairro Compensa, Zona Oeste. O trânsito no local ficou lento. Por meio de nota, a Prefeitura de Manaus disse que tem buscado ordenar o transporte coletivo da capital, promovendo melhorias como a renovação da frota e fiscalizando os serviços de transportes irregulares. Tanto que somente este ano já foram apreendidos aproximadamente 2.000 veículos. A nota destaca ainda que, referente aos serviços de transportes por meio do uso de aplicativos, o município aguarda a votação de lei federal sobre a regulamentação e até lá as fiscalizações continuarão sendo realizadas. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta terça-feira na capital e também em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. A mesma previsão para o município de Rio Preto da Eva, mínima de 26 e máxima de 32 graus. Em Capiranga, a previsão é de muitas nuvens, com chuva fraca. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Em Novo Aripuanã, a previsão é de sol com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Após desistir ainda na noite da última sexta-feira de concorrer à eleição suplementar no Amazonas, esta manhã o deputado federal Silas Câmara anunciou o seu apoio à chapa de Amazonino Mendes no novo pleito. Na coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira, o deputado federal Silas Câmara, do PRB, anunciou que vai apoiar Amazonino Mendes, do PDT, como candidato para a eleição suplementar no Amazonas em 2017. Depois de 48 horas como prometido e muito diálogo, muitas conversas com todos os deputados que integram a nossa base, com os vereadores, com o nosso grupo político, instituições, aliados do interior do estado do Amazonas, partidos políticos que nos honraram a confiança nos apoiando. Nosso time resolveu apoiar a candidatura do ex-governador Amazonino Mendes e decidiu apoiar a candidatura do ex-governador Amazonino Mendes porque nós encontramos entre as candidaturas, no nome dele, uma pessoa que reúne experiência, capacidade administrativa de estabilizar o Estado nesse momento. Na ocasião, Silas Câmara justificou o motivo da sua desistência para ser candidato ao mandato de governador tampão. Eu achei melhor não constranger os meus aliados do interior do estado do Amazonas, que estavam naquela situação complicada de
ter que optar por um apoio com o coração em outro lugar. É bom lembrar também que os partidos políticos nesta eleição, que são os únicos responsáveis, pessoal, prestem bem atenção nas campanhas, fundo partidário e doação de pessoa física, só são essas as fontes. E o meu partido, o PRB, olhando para a eleição do ano de 2018, teria muita limitação para me apoiar financeiramente e eu, obviamente, teria dificuldade com uma eleição muito resumida, com 51 segundos de tempo de televisão, pouquíssimo recurso e um estado como o nosso, com mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, portanto seria muito complicada essa eleição. Apesar de anunciar apoio a Amazonino, que terá como vice na chapa Bosco Saraiva, do PSDB, pela manhã, Silas explicou que ainda não havia conversado pessoalmente com o candidato do PDT sobre o assunto. E hoje foi dia para os candidatos à eleição suplementar no Amazonas solicitarem a homologação das chapas no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. A partir desta terça-feira, as campanhas nas ruas já estão liberadas. O dia foi bastante movimentado na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Os 8 candidatos ao governo do estado fizeram seus registros oficiais de candidatura. Estão oficialmente concorrendo à eleição suplementar Luiz Castro, da Rede Sustentabilidade, na coligação O Começo de uma Grande Mudança, composta pela Rede e pelo PSOL. José Ricardo, do PT, concorre na chapa Puro Sangue. Eduardo Braga, do PMDB, disputa na coligação União pelo Amazonas, composta pelos partidos PTB, PSDC, PCdoB, Solidariedade e PR. Liliane Araújo, do PPS, vem para a eleição na chapa Puro Sangue. Amazonino Mendes, do PDT, concorre na coligação Movimento pela Reconstrução do Amazonas, que tem o apoio dos partidos DEM, PV, PSDB, PSD, PRB e PSC. Wilker Barreto, do PHS, vai concorrer ao governo do Amazonas na coligação Por um Novo Amazonas, composta pelos partidos PHS, PTC, PRTB, PEN e PMB. Marcelo Serafim, do PSB, vem para a disputa na coligação Por um Novo Amazonas, que tem o apoio do PMN. Rebeca Garcia, do PP, e faz coligação com o PTN. Foi a última candidatura registrada pelo TRE. Terminado os registros de candidaturas hoje, amanhã nós vamos publicar um edital de registro para fim de impugnação. Os partidos, candidatos, coligações e o Ministério Público querendo, eles podem, tendo alguma notícia de inelegibilidade, eles podem impugnar esses registros. Eles têm um prazo de 5 dias para fazerem isso. Os pedidos de registro de candidatura poderão ser julgados pelo TRE até o dia 13 de julho. Até lá pode haver alguma impugnação. Mesmo assim, de acordo com o cronograma do Tribunal Regional Eleitoral, todos os candidatos podem começar a fazer campanha nas ruas a partir de amanhã. A propaganda no rádio e na TV começa a ser veiculada a partir do dia 10 de julho. Você viu no início do Band Cidade de hoje que uma mulher grávida foi encontrada morta no prédio onde funcionava a Santa Casa de Misericórdia, na capital. Mas o prédio do antigo hospital não é o único que sofre com abandono no centro histórico de Manaus. O problema está exposto por vários ângulos. Na fachada, um pouco do abandono. Os corredores traduzem o descaso e esquecimento. Os quartos da Santa Casa de Misericórdia, que um dia abrigavam pacientes, hoje servem de dormitórios para usuários de drogas e moradores de rua. Segundo esse historiador, o prédio foi construído em 1880. 9 anos depois, apresentou seus primeiros problemas financeiros e não resistiu à crise que enfrentou. A Santa Casa traz uma história que vem do final do século XIX, teve reformas e teve sempre um trabalho de assistencialismo, um trabalho de atendimento à sociedade, não só por esse aspecto social, mas também pelo aspecto patrimonial. O prédio é muito importante. Cerca de 1.500 pessoas chegavam a ser atendidas por mês nessas estruturas que um dia tiveram diversas funcionalidades no antigo hospital. No centro histórico de Manaus, o
prédio da Santa Casa não é o único que sofre com abandono. O cenário se repete nos compartimentos onde até este ano funcionava a cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, inaugurada no dia 19 de março de 1907. A cadeia pública, que era a porta de entrada do sistema penitenciário em Manaus, hoje está saqueada. É necessário que se faça um estudo bem apurado e que se reconverta esse prédio. O que significa isso? Se dê um novo uso, tá? E esse estudo é que vai apontar qual a real necessidade e como é que pode se fazer, em etapas e, logicamente, sem mexer tanto na parte histórica desse importante prédio. Durante a gravação dessa reportagem, a nossa equipe flagrou homens roubando tijolos das dependências do prédio. De cara limpa, o homem colocava os tijolos do lado de fora, enquanto um outro carregava para o lado da rua. Ainda no centro da cidade, na rua Bernardo Ramos, esquina com a Governador Vitório, um prédio abandonado que já foi ponto de encontro de políticos e empresários no início do século XX. Hoje dá espaço para o esquecimento. Aqui funcionava o Hotel Cassina e foi construído em 1899. Foi um dos mais frequentados nos tempos áureos da borracha. Depois de alguns anos, a economia ficou abalada e o prédio foi rebaixado para a pensão, que logo se transformou em cabaré. E depois se transformou em mais um prédio abandonado de Manaus. Hoje integra o patrimônio cultural da cidade. Neste fim de semana, o Campeonato de Fisiculturismo e Fitness do Amazonas reuniu os melhores atletas da modalidade. A disputa era por vaga no Campeonato Brasileiro, que será realizado no mês que vem, e também para o Arnold Classic de 2018. Corpos sarados e esculturais. Foi assim o Campeonato Amazonense de Fisiculturismo e Fitness, que reuniu vários atletas do estado neste fim de semana em Manaus. Os atletas estavam em busca de uma vaga para o Campeonato Brasileiro, que será realizado no mês que vem em São Paulo, e para o Arnold Classic 2018. Mas hoje os atletas estão muito bem preparados. Quem está aqui hoje se preparou bem, né? Então o Amazonas, todo o campeonato está vindo resultado. A Patrícia e o César, que conquistaram o campeonato amazonense, seguem confiantes para o brasileiro. E quem sabe conquistar uma vaga no tão sonhado Arnold Classic. Então hoje é o meu tricampeonato aqui, sou tricampeã amazonense e espero esse ano poder representar novamente o Amazonas no brasileiro. O ano passado eu trouxe o vice-campeonato do brasileiro e esse ano eu pretendo trazer o primeiro lugar para cá. Vi que ia ter o campeonato quase 2 meses antes, então eu estava em off aí tive que me preparar, fiz um cut, que é para baixar e estou aqui, graças a Deus. Inspiração maior é a Daniele Castilho, que conquistou o Arnold Classic no ano passado. Agora ela segue se preparando para mais uma competição mundial, o Mr. Olímpia. É um sonho, mas que se você trabalha duro, é possível se tornar realidade. Eu sou a prova disso, então você precisa se dedicar, você precisa esquecer muitas outras coisas, abdicar de muitas outras coisas, mas é possível. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/bandamazonas e clique no link Vídeos. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 992051478. Fique agora com as principais notícias do dia, do Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Muito obrigada pela sua audiência e tenha uma excelente noite.